Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, até para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos assentar e cantar o refrão do Salmo. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Não se esqueçam. Das obras do Senhor, não se esqueçam, não se esqueçam.
caro Padre Anderson, meus irmãos, minhas irmãs, o presente da liturgia hoje para nós, nessa noite em que nos reunimos para rezar pela nossa família, fazer esse cerco de Jericó, é receber da liturgia um grande presente, tanto quanto a primeira leitura, tanto quanto o Evangelho, nos dá dois caminhos, um alerta, um perigo da qual nós corremos e uma graça da qual Deus quer nos revelar. Vamos começar pelo perigo, para depois nós terminarmos na graça. Um detalhe do Evangelho que me chamou muito a atenção, quando preparava e rezava, para que nós pudéssemos então também rezar pelas nossas famílias. É um Evangelho conhecido. Pedro chega até Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Porque para o judeu o perdão era limitado. Jesus, ele abre o perdão e transforma o perdão numa atitude ilimitada. Infinitamente nós devemos perdoar. Apenas 7 vezes, que era o limite judaico do perdão, porque até mesmo a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes. Então perdoar 7 vezes é perdoar um justo. E aí Jesus diz: não. A parábola que Jesus nos conta nessa noite diz que um rei resolveu acertar contas com o seu empregado, os seus empregados, e tinha um que devia uma enorme fortuna. Ele não teria como pagar essa fortuna, porque ele devia muito. Então, o que esse rei, ele faz? E aqui está o detalhe do Evangelho. Como o empregado, versículo 25, como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Só ele? Não, junto com a mulher e os filhos. Aqui está o perigo. Cuidado, porque a sua atitude coloca a sua família em perigo. Tem muita gente enganado e enganada, muito esposo, muita esposa enganada, dizendo: não, mas o pecado é meu, eu vou dar conta do meu pecado. Não, o seu pecado coloca a sua família em risco. A sua traição coloca a sua família em risco. Quando você coloca em risco a sua saúde, você está colocando em risco a saúde da sua família. Se você anda em alta velocidade e tem uma família, você está colocando em risco a sua família. Porque a partir do momento em que nós escolhemos ter uma família, nós escolhemos trazê-la junto conosco. Assim como você protege a sua família, e é o que nós cantamos, e depois nós vamos cantar, depois para nós rezarmos, eu protejo a minha família, você também corre o risco de colocar em risco a sua família. Bom, aquele empregado, ele quem devia para o rei, não é? Era uma dívida pessoal, mas não é assim que o rei entende. Já que você não tem como pagar, então eu também vou querer a sua família em troca e fazê-los também empregados. Claro, esse rei que se conta na parábola é o próprio Deus, que é misericordioso, ou melhor, que é justo, mas depois a gente vai entender que ele também é misericordioso. Mas nós também podemos entender que se nós devemos, e se nós estivermos devendo alguma coisa para o inimigo, ele vai querer de volta o que é dele, e vai querer em dobro o que é dele. Ele vai querer também a sua família. Por isso, cuidado com o que você faz, cuidado pelos caminhos que você anda, cuidado com as decisões que você toma. Porque uma das coisas que o inimigo de Deus ele faz com as nossas famílias, fazendo conosco, é achar que os erros que eu cometo
não vão respingar na minha família. E então eu faço escondido, eu vou para lugares escondidos, eu saio escondido com pessoas, eu falo escondido da minha família. Cuidado, porque na hora do acerto de contas, a sua família também vai pagar pelos erros que você comete. Portanto, cuidado. Mas uma questão: o que o rei perguntará para mim e para você? O que você fez com a sua família? O que você fez com a sua família? O que você fez com o seu esposo? Quando chegar os finais dos tempos, quando chegar o momento de nos encontrarmos com o rei, talvez uma das perguntas que o rei irá fazer para você, quando você chegar no céu, ou no juízo, antes do céu: o que você fez com a sua família? O que você fez com a sua esposa? O que você fez com os seus filhos? O que você fez com aqueles que eu te dei, para que você cuidasse, para que você amasse? Você já notou quanta misericórdia nós recebemos? E o Evangelho diz isso, não é? O que o empregado fez? Ele caiu aos pés do rei. Ele caiu aos pés. Ele disse: dai-me um prazo e eu vou te pagar tudo que eu te devo. E o que o rei disse? O que o rei fez, na verdade? O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Você já viu e já experimentou quanta misericórdia nós recebemos de Deus? Quanta misericórdia pelas nossas atitudes, pelos nossos erros. É só você ir no tribunal da misericórdia, é só você se dirigir ao confessionário. Quanta misericórdia Deus é capaz. Porque hoje você pode dizer: padre, mas eu já errei tanto com a minha família, eu já pequei, eu já traí a minha família. Basta você se colocar diante do rei e pedir misericórdia, que você vai receber misericórdia. Aí então, do perigo, nós entramos para a graça. Receber misericórdia é uma escola que nos deveria ensinar a também oferecermos misericórdia, a oferecermos o perdão. E aí está a grande graça que o Senhor quer nos dar nessa noite: o perdão. O perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Algumas vezes, 7 vezes por dia? Não, infinitamente o perdão. Essa é a graça que nós deveríamos novamente aprender a usar entre nós, porque nós somos muito bons para esperarmos o perdão, mas às vezes nós somos duros demais para oferecer o perdão. Eu quero sempre que as pessoas me perdoem, eu quero sempre que o meu esposo me perdoe pelos meus erros, eu quero que os meus filhos me perdoem pelos meus erros, eu quero que o meu pai me perdoe, que a minha mãe me perdoe, mas a partir do momento em que eu preciso dar esse perdão, a gente coloca os nossos limites, né? Claro que dói ser machucado por aqueles que nós amamos. Dói, machuca. E dói mais, não é? Principalmente daqueles que nós amamos. Talvez você ser rejeitado por um amigo, por uma amiga. A amiga ou o amigo não quer mais conversar com você, se afasta. No momento até que dói um pouquinho, a gente fica ressentido, né? Mas depois passa, a gente acaba até esquecendo. Mas ser rejeitado por um filho, ser rejeitado por um pai, por uma mãe, ser esquecido, traído por um esposo, por uma esposa,
dói muito mais, machuca muito mais. Mas a primeira leitura nos dá uma lição. Nós estamos acompanhando o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, mais ou menos do ano 569, por aí antes de Cristo. É o profeta do exílio. E aqui ele se coloca como símbolo para o seu povo. E Deus diz para ele fazer algumas coisas ali no meio do povo. E uma delas é pegar uma bagagem e colocar nas costas, abrir um buraco no muro e à noite sair por aquele buraco como um símbolo. Aqui está, abrir um buraco, abrir uma brecha. Meu irmão, minha irmã, o perdão sempre será uma brecha, um buraco que nós abrimos no coração do outro, para poder novamente adentrar ali, para novamente poder fazer morada ali, sair do lugar onde nós estamos e entrar no coração do outro. O perdão sempre vai nos dar a graça de sairmos das nossas asfixias interiores, para voltarmos novamente a respirar dentro do coração do outro. Porque quando a gente é traído, quando a gente precisa dar o perdão, a gente se fecha em nós mesmos, não é? Quantas vezes você já se fechou dentro de você mesmo, porque alguém te traiu, e aí você diz assim: eu não quero mais nem saber daquela pessoa, eu não quero mais nem olhar para a cara daquela pessoa. Você automaticamente se fecha e acaba fechando o coração do outro. Mas quando você libera o perdão, quando você dá o perdão, você abre uma brecha no seu coração para que o outro novamente possa adentrar. E aquilo que era uma só carne volta novamente a ser uma só carne, um só coração e uma só alma. É difícil perdoar? É. E por isso que para perdoar a gente precisa levar uma bagagem pequena. Para poder passar num buraco, não dá para levar muita coisa. E às vezes a gente não consegue dar o perdão porque a gente tem uma bagagem muito grande para entrar no coração do outro de novo. Porque lá a gente quer entrar e quer fazer com que o outro, ele se sinta culpado, ele sinta que ele errou, e a gente leva os nossos remorsos, a gente leva as nossas maldades, a gente leva as histórias passadas, não é? Mas também, para dar a graça do perdão, não pode carregar muita coisa dentro de si, não, minha gente, não pode. Existe uma expressão do apóstolo São Paulo, que ele diz assim: quem me livrará desse corpo de morte? Sabe por que a gente não pode carregar um fardo grande? Essa expressão é interessante. Os romanos, eles tinham alguns castigos, e um deles nós conhecemos, né? O mais conhecido, a qual nos deu a salvação, a cruz. A cruz era uma condenação romana, mas eles tinham outros castigos também, castigos duros, e um deles era o corpo de morte. Como era esse corpo de morte? Se você tivesse cometido algum assassinato, ou se você tivesse matado alguém, seja conhecido ou desconhecido, os romanos amarravam esse corpo que você tinha matado em você, e você tinha que carregar esse corpo junto com você, onde quer que você fosse. Ia dormir, estava ali o morto amarrado com você.
caminhava, você tinha que carregar aquele corpo de morte. E vocês imaginem que castigo terrível, não é? Quando você não perdoa, você traz em você um corpo de morte. Não perdoar é trazer essa pessoa amarrada a você. Por isso que você não consegue se livrar dela. De verdade. Porque todas as vezes em que alguém faz alguma coisa para você que lembra aquela pessoa, automaticamente vem o ódio, vem a raiva, vem o ressentimento, né? Quando você não consegue perdoar, aquele corpo te faz mal, aquela pessoa te faz mal, porque é um corpo de morte que você está carregando, e você precisa libertar a pessoa dando a ela o perdão. Você precisa libertar essa pessoa de você, porque senão você vai estar amarrado a um corpo de morte, e para um corpo de morte é impossível adentrar uma brecha, é impossível fazer o êxodo. Quando Ezequiel é convidado a sair da cidade, abrir uma brecha e ir em direção ao exílio, o Senhor está falando de um êxodo, de uma passagem que Ezequiel precisa fazer e que o povo precisaria fazer. Portanto, dar o perdão é sair da terra da escravidão e adentrar a uma terra prometida, a uma terra de liberdade. Dar o perdão, minha gente, não é absolver o outro do erro dele, mas é uma libertação interior que você precisa fazer. Perdoar o outro não é também esquecer, porque o perdão não é uma atitude ou um gesto de amnésia, não, mas é você tomar a firme decisão de libertar o outro de uma escravidão que ele também está vivendo junto com você. Portanto, a graça dessa noite para as nossas famílias é nós vivermos essa libertação, dando ao outro o perdão. Deus tem tanta misericórdia de nós, por que também nós não poderemos ter misericórdia do outro? Dar o perdão é carregar o outro nas nossas costas, sim, mas carregar o outro frágil, vulnerável, limitado. Você não casou com uma pessoa perfeita, os seus filhos não são perfeitos, os seus pais não são perfeitos, assim como você também não é, assim como também eu não sou. E como eu quero que o outro me perdoe, eu também devo perdoar o meu irmão. Às vezes a gente se comporta como que o outro precisasse ser melhor do que eu. A gente cobra o outro de ser melhor, mas onde está a minha luta de ser melhor também? É uma história interessante para nós ilustrarmos essa questão do perdão. Um dia um monge estava com os seus discípulos caminhando na floresta, e o monge estava ensinando os seus discípulos sobre a beleza da criação, sobre a beleza das obras de Deus, e dizendo que cada obra tem a sua beleza, tem aquilo que pode oferecer de bom. E eles estavam caminhando na beira de um riacho, de repente eles escutam um barulho, e um escorpião tinha caído de uma árvore, bem no meio do riacho. Esse escorpião estava ali se debatendo, até que o monge chega até perto do escorpião, e numa atitude de salvar o escorpião, pega o escorpião na mão, e quando ele começa a levantar o escorpião, o que o escorpião faz nele? Dá um beijinho dizendo obrigado? Não, foi lá e picou a mão do monge, e numa dor
claro, né? A dor instantânea, o monge solta aquele escorpião. E o escorpião novamente cai na água. Outra vez, o monge foi lá e tentou salvar o escorpião. O escorpião novamente faz o quê? Pica. Pela terceira vez esse monge tenta salvar o escorpião. E então um dos discípulos, cheio de si, diz assim: você não sabe que todas as vezes que você for tentar salvar esse escorpião com a mão, ele vai te picar? E então o monge, antes de pegar a terceira vez o escorpião na mão, ele olha para os discípulos e diz assim: a natureza do escorpião é picar, a minha natureza é ajudar. A natureza do escorpião nunca vai mudar a minha. Perdão, minha gente, quantas vezes é perdoar? E às vezes a traição, às vezes as situações que o outro faz contra nós é uma picada dura de escorpião. Dói, machuca. Mas esse veneno não pode mudar. O seu desejo de perdoar não pode mudar a sua natureza de perdoar. Quantas vezes perdoar? Quantas vezes preciso for para salvar a vida do outro, porque perdoar é também oferecer a salvação para o outro. Eu tenho vivido umas experiências tão bonitas lá em São José dos Campos, atendendo casais em situações muito difíceis. E não é só um casal que eu atendi, de que a esposa decidiu perdoar o esposo depois de uma traição que ele fez. E o esposo estava traindo já há muito tempo, e ela disse: eu te perdoo, eu te aceito de volta. Vocês não têm noção, ou eu espero que tenham, do que o perdão pode fazer no coração do outro. É abrir uma brecha de verdade para poder entrar novamente. O que um homem que é perdoado pela sua esposa, a transformação que acontece na vida dele, a transformação que acontece no coração de uma esposa que é perdoada pelo seu esposo. Ontem mesmo, o casal chegou para mim e disse assim, a esposa chegou e disse: padre, eu preciso da sua ajuda porque eu preciso aprender a receber o perdão do meu esposo, porque eu traí. Não foi dentro de confissão, foi ali depois da missa que eu celebrei. Porque eu o traí e ele me quis de volta, e ele me perdoou, e hoje eu não sei trabalhar esse perdão, porque isso me constrange, e isso fez com que ela mudasse de vida. Minha gente, é possível perdoar o outro, é possível, sempre será possível. Então por que não oferecer a sua natureza para o outro? Mais uma vez, a picada do escorpião dói. Eu nunca fui picado por escorpião e não quero ser, mas eu sei que dói. A traição dói, dói muito. Mas a natureza do outro não pode mudar a sua natureza. Não pode. Não pode roubar a graça de Deus dentro do seu coração e o desejo de perdoar sempre, sempre, sempre. Proteja a sua família, ame a sua família, mas perdoe também a sua família. Perdoe o seu pai e a sua mãe, perdoe os seus filhos pelo mal que eles te fizeram, perdoe os seus irmãos. Minha gente, nós estamos vivendo em tempos em que nós não percebemos as armadilhas de Satanás sobre as nossas casas e as nossas famílias. É muito mais do que mandar alguém embora de casa, é muito mais do que isso, é muito mais do que dizer eu tenho dignidade, é muito mais, é muito mais. É uma batalha dos finais dos tempos. E foi irmã Lúcia que disse isso ao cardeal Cafarra no ano 2000. A última batalha entre Deus e o reino de Satanás será sobre a família.
nós estamos enfrentando a batalha final entre o reino de Satanás e Deus, e essa batalha final está passando pelas nossas famílias, e nós não podemos sair perdedores, nós precisamos sair vencedores. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do perdão de Deus? Quem nos poderá separar dessa graça de perdoar? Quem poderá? Ninguém poderá. Se eu e você assumirmos, eu perdoo, eu aceito recomeçar, eu te dou a possibilidade de uma vida nova, eu te dou a possibilidade de acertar, eu estou aqui para te ajudar. É tão bonito isso, é tão bonito. Um dia eu chorei com um casal chorei junto com eles, porque a mulher ali na minha frente disse para mim: padre, eu me casei, e diante de Deus eu prometi ser fiel, ele não foi, mas a infidelidade dele não muda a minha fidelidade. Por isso eu o aceitei de volta e coloquei de novo o anel no dedo dele e disse: vamos recomeçar. E ela disse: padre, o senhor pode abençoar novamente as nossas alianças, para nós recomeçarmos? E aquele homem ali desmontado, chorando, e ela chorando, dizendo: nós vamos recomeçar, padre. Essa é a vitória de Deus sobre o reino de Satanás. Essa é a vitória de Deus sobre o reino de Satanás nos nossos tempos, da qual eu e você também precisamos estar ao lado do vencedor, ao lado de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Vamos cantar isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada e ninguém poderá, pois com Ele nós somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Use a arma do perdão nessa noite. Use a arma do perdão nessa noite. Use a arma do perdão dentro da sua casa com os seus. Eu não sei quem te traiu, eu não sei quem te machucou, quem te feriu, eu não sei quais são as palavras dolorosas que você ouviu, eu não sei os gestos que fizeram contra você e a pessoa que você mais amava, mas uma coisa eu sei: você pode sair vencedor de tudo isso. Você pode sair vencedor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois com Jesus nós somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Cante, rezando: eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. Não vou desistir. Isso, que seja a sua oração. Desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Mais uma vez, não vou desistir. Não desista, não desanime, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família. Cante forte, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família, o céu aqui na terra. Eu protejo a minha
minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Vamos aplaudir as nossas famílias e vamos aplaudir a vitória de Deus que se chama perdão. Hoje, em muitos lares, em muitos lugares que hoje chega a graça do perdão. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.